Oi pessoal, eu sou o Fabiano Lodge, artista orientador de teatro da região Leste 1, e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Você que acompanhou a publicação da semana passada já sabe que o post de hoje é uma continuação, a parte 2 das reflexões sobre a prática do treinamento nas artes da cena, com foco no teatro. Se você não ouviu o material da semana passada, confere aqui na descrição que eu deixei o link para você acessar, ficar por dentro do que rolou e aproveitar mais a orientação de hoje. O nosso tema, como eu já disse, é o treinamento, que é uma prática teatral bastante pesquisada em muitos lugares do mundo. Existem inúmeros textos, livros publicados e artistas que se interessam sobre esse assunto. Eu mesmo sou um artista muito interessado nesse tema. Eu dedico uma parte significativa dos meus estudos sobre isso, já tive a oportunidade de publicar diversos textos, livro, fiz mestrado sobre esse assunto, viajei bastante para diversos lugares do Brasil e do mundo para entender como o treinamento é realizado, compreendido, estruturado em diferentes realidades. Talvez por esse interesse tão amplo, o treinamento tem muitas definições, entendimentos múltiplos, mas todas elas basicamente se conectam pela relação com o trabalho de artistas da cena, atrizes e atores, dançarinas, dançarinos, artistas circenses, performers, etc. E uma autora francesa muito conhecida nos estudos sobre teatro e performance, chamada Josette Ferral, ela publicou alguns textos sobre o treinamento no teatro. E a partir do que ela escreve, e para facilitar um pouco mais o nosso processo aqui, eu vou apresentar duas formas características de treinamento no teatro para a gente estabelecer reflexões sobre essa prática, buscar identificações sobre as nossas próprias práticas na nossa realidade e pensar um pouco mais sobre essa ideia muito comum nas práticas artísticas teatrais. Vou deixar também o link para vocês acessarem esse texto da Josette Ferral, que foi traduzido do francês pelo José Ronaldo Faleiro. Então, eu vou trazer duas abordagens. Uma delas é o treinamento como preparação. E talvez seja a prática mais comum e mais conhecida de treinamento no teatro, que é uma prática específica. Nós fazemos um treinamento como preparação para desenvolver habilidades que são necessárias para serem executadas numa produção específica. Ou porque a artista ou artista considera que aquela habilidade é importante para o seu repertório, temporariamente ou permanentemente. A gente também conhece essa prática como laboratório. Esse é um termo bastante falado aqui no Brasil. Já uma outra vertente de treinamento, nós podemos chamar de prática artística continuada, que é uma forma de organização do treinamento onde os artistas mantêm um aperfeiçoamento contínuo, uma relação de continuidade e aprofundamento com as práticas próprias do seu ofício e que são necessárias para manter sempre viva essa chama, o estado latente de conexão com a sua forma de arte. E aí existem duas diferenças, basicamente, entre essas formas de treinamento. O treinamento como preparação e o treinamento como prática artística continuada. E uma delas é a filosofia. Então, uma filosofia, ela fundamenta as práticas artísticas continuadas, porque essa forma de treinamento propõe questões maiores, propõe reflexões sobre o próprio ofício artístico, problematizam a linguagem, a estética, as formas de organização da produção, a relação com o público, a temática das obras, enfim. A preparação, por exemplo, o treinamento como preparação, ele não tem essa característica, ela é mais objetiva e direta. E a prática artística continuada, como o próprio nome diz, ela pretende ser uma prática artística continuada, que deve ser feita mesmo quando você não tem uma apresentação para fazer. É uma forma de treinamento para te manter vivo, viva, te manter em contato com a sua arte, com suas parceiras e parceiros, com seu imaginário. Enfim, é uma forma de sobrevivência. Quando você para de treinar, você morre, entre aspas, artisticamente. E nesse sentido, filosoficamente, e aproveitando para trazer um pouco do contexto histórico sobre a prática do treinamento no teatro, a própria apresentação da obra artística, ela se constitui como uma forma de treinamento
como prática artística continuada. Inclusive, essa é a forma mais antiga de treinamento teatral. Ela está ligada à prática de artistas populares, mambembes, as viajantes, os viajantes, artistas de rua, da comédia dell'arte, do circo tradicional e em todas as formas de teatro que estão ligadas a uma tradição cultural. Teatro tribal, teatro rural, comunitário, interiorano, etc. Nesses contextos, toda a sabedoria sobre a arte da atuação ela era passada oralmente, de geração para geração, e o aprendizado se dava na prática da cena, na própria prática, assim, na cena propriamente dita. Não tinha um período prévio de estudo, sabe, de aprendizado dissociado da prática. Era tudo junto e misturado. E o aprendizado também não tinha fim. Ele acontecia ao longo da vida inteira e desde muito jovem. E existe ainda, complementando esse pensamento, uma diferença muito sutil entre compreensão e experiência, que talvez sirva para a gente entender melhor essa distinção entre um treinamento enquanto preparação e um treinamento como prática artística continuada. Quem aponta essas diferenças nas práticas contemporâneas de teatro e performance é uma estudiosa alemã chamada Erika Fischer-Lichte. Ela publicou um livro, que eu vou deixar o link na descrição para vocês saberem qual é, e que infelizmente não tem tradução em português, mas o título seria, em tradução livre, O Poder Transformador da Performance, uma Nova Estética. Então ela vai dizer o seguinte, que enquanto que num processo de treinamento, enquanto preparação, você aprende alguma coisa útil e desenvolve ou aprimora uma habilidade, no treinamento enquanto prática artística continuada, você aprende a aprender. Então não se trata de uma prática útil, vamos dizer assim, né? E por isso mesmo é que ela é muito difícil de ser desenvolvida, porque nós vivemos num mundo cheio de prazos, urgências, que está viciado em resultados conclusivos e na ideia de utilidade. E historicamente, o teatro é uma arte que apresenta uma resistência a esse modo de vida, embora a grande maioria dos artistas de teatro resistam à ideia de sustentar um treinamento. Seja por uma preguiça inexplicável, falta de recursos materiais, como o espaço, por exemplo, espaço adequado, né, para fazer as práticas, conhecimento técnico, ausência de parcerias que topem esse modo de vida, ou simplesmente porque não se acredita na relevância de sustentar um treinamento continuado, né, não há uma identificação com essa maneira de ser artista, o treinamento não tem sido muito familiar à prática de artistas de teatro de maneira geral, especialmente o treinamento enquanto prática artística continuada. Diferente do que acontece em outras práticas, conforme eu falei na orientação da semana passada, como música, dança e circo, onde é impensável você não manter uma prática artística continuada, e muito claro o princípio filosófico de que se você não sustenta seu treinamento, entendido como uma prática artística continuada, você morre artisticamente. E no teatro, essa máxima parece não funcionar muito bem com artistas da cena. E as razões pelas quais isso acontece podem ficar para uma próxima publicação, um outro podcast. Por hora, por enquanto, vamos ficar com essas questões para a gente pensar a respeito, também como uma forma de revisitarmos nossas práticas, né, os discursos que sustentam e as narrativas que nós associamos às nossas práticas teatrais. Se você quiser compartilhar comigo as suas reflexões, trocar ideias a respeito desse tema, manda uma mensagem para mim lá no direct do Instagram. O endereço é @leste1vocacional, que é o endereço da nossa página no Instagram. Aproveita, se você ainda não segue o nosso perfil, curte lá as nossas postagens, segue a gente, visita a nossa página no IGTV. Nós temos um canal lá no IGTV no nosso perfil no Instagram, e lá tem todas as publicações de toda a nossa equipe em todas as linguagens, inclusive o podcast da semana passada, a parte 1, sobre reflexões sobre a prática do treinamento, estão lá disponíveis para você acessar quando você quiser. E eu espero vocês na semana que vem, no nosso próximo encontro. Será um encontro bem diferente e especial. Um beijo grande para vocês e até lá!